equação do segundo grau. Por que que ele é chamado equação do segundo grau? Porque a maior potência será o grau 2. Sempre a equação do segundo grau vai vir com uma incógnita só, ou seja, uma letra só, né? Tanto faz ela ser x, y, z, contanto que seja uma só. Aqui nós colocamos a letra x e a equação do segundo grau, ela sempre vem nesse formato, certo? Um número x ao quadrado mais um número x mais c, que é um número, certo? Igual a zero. Então, aqui, ó, observem só, quem é o valor de A, o valor de B e o valor de C nessa equação do segundo grau? O valor de A é sempre o número, lembre do sinal, que está junto do x ao quadrado. Então, ó, quem vai ser? O 2 positivo, então, mais 2. O valor do B é sempre o número que está junto da letra que é só o x. Então, nesse caso, vai ser esse, ó, o menos 5. E o valor de C, que nós chamamos de constante, justamente porque não tem uma variável, será aqui o 3 positivo. Agora nós vamos saber se um número vai ser raiz da equação. O que seria a raiz da equação? É quando essa equação vai dar igual a zero, certo? Então veja só, temos os valores 3 e 2. Qual será a raiz da equação? O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o número 3 aqui e nós vamos ver se o resultado vai ser igual a zero. Depois nós vamos substituir o 2 aqui e vamos ver se o resultado vai dar zero. Vamos substituir onde? Na incógnita, certo? Ou seja, na letra. Vamos lá. Para x igual a 3, primeiro, tá bom? Então, onde tem x, nós vamos colocar 3. Aqui, ó, x ao quadrado menos, isso daqui é uma multiplicação, viu? 8 vezes x, quem é x? 3, mais 15, percebam que aqui não tem letra. Será que isso vai dar igual a zero? Vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, resolve isso, tá bom? 8 vezes 3, 24, mais 15. Lembrem que sempre a gente soma os positivos primeiro para depois tirar o número negativo, certo? Então, ó, 15 mais 9 dá quanto? Dá 24. Menos 24, isso dá quanto? Zero. Então, eu posso afirmar que 3 é raiz dessa equação, ou seja, 3 vai zerar a equação, certo? Agora nós vamos testar para o número 2, quando o x for igual a 2. Vamos lá, então aqui nós vamos ficar com 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 15. E isso vai ter que ser igual a zero. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 8 vezes 2 vai dar 16, mais 15. Lembre que, como eu já falei, eu sempre somo os positivos para depois retirar o negativo. Então, 15 mais 4 vai dar 19, menos 16, eu tenho 19 e tiro 16, eu fico com 3. Perceba que não zerou. Então, eu posso afirmar que 2 não é raiz dessa equação. Agora nós vamos encontrar a raiz. Perceba que aqui, pessoal, eu não falei que x é um número. Pelo contrário, a partir de agora nós vamos encontrar esse x. Então, ó, primeira coisa que nós vamos aprender é quando essa equação for incompleta. Como assim, Camila? Para ela ser completa, ela tem que ser dessa forma, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, ela precisa do coeficiente. O coeficiente é o número que está junto da letra, certo? O coeficiente é o valor de A, B e C, tá bom? Se por um acaso o B for igual a zero,
ou o C for igual a zero, é chamada de incompleta. Peraí, Camila, no caso o A ele não pode ser igual a zero? Não, por quê? Porque quando o coeficiente ele é igual a zero, indica que ele não existe. E se eu falar que o A não existe, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, certo? E aqui nós estamos estudando equação do segundo grau, então o A precisa existir. Então vamos ver aqui, pessoal, quem é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quem é o valor de A? É o número que está junto do x ao quadrado, ó. Então, que número é esse? 1 positivo, né? Quem é B? É o número que está junto do x. Opa, não tem. Então, é ele que está faltando. Então, ele vai ser 0, certo? E quem é o C? É a constante, é o número que está sozinho. Então, nesse caso, vai ser quem? O menos 25, tá bom? Então, nesse caso, ele é incompleta por quê? Porque está faltando o coeficiente B. E quando ele estiver faltando, a gente resolve como? Isole x. Como é isolar x? Deixar x sozinho nesse primeiro membro. Então, para isso, quem tem que sair? Esse menos 25, e ele vai para o segundo membro. E lembre, toda vez que ele mudar de membro, ele inverte o que ele está sendo. Se ele está sendo um número negativo, ele vai para o outro lado, se transformando em um número positivo, certo? Aí lembre, 25 somado com zero, né? Porque o zero já estava lá, qualquer coisa somada com zero é ele mesmo, no caso, o 25. Logo depois disso, a gente vai isolar o x, levando essa potência em forma de raiz para o outro lado, que é como eu disse, toda vez que você inverter de lado, você inverte o que você está sendo, você vai o oposto. Oposto de mais é menos, oposto de vezes é dividir e o oposto de potência é raiz. Então, para o x ficar sozinho, esse 2 vai passar em forma de raiz quadrada, certo? Para o outro lado. E quem está lá? O 25. Então, é só tirar a raiz quadrada de 25, que é quanto? 5. Observação, na equação do segundo grau, você sempre vai encontrar duas raízes que zera essa equação, ou seja, que substituindo aqui vai dar zero, sempre. Mas espera aí, se eu achei só uma, indica que ela vai ser como, Camila? Indica que ela vai ser o número positivo e o número negativo, ou seja, colocar aqui, ó, a raiz dela vai ser 5 positivo e o 5 negativo, ok? Toda vez que faltar B, o resultado vai ser ele positivo e negativo, ok? O segundo caso de ser incompleta, porque o primeiro caso, pessoal, é quando B for 0 e o segundo caso é quando C for 0, né? Então, vamos lá. Quem é A aqui? A é o número que está junto do x ao quadrado, que nesse caso vai ser 1. Quem é B aqui? É o número que está junto do x, então vai ser o número 6. E quem é C? É o número sozinho, que nesse caso não tem. Então, o C vai ser 0. Então, está sendo incompleta por causa do C. Então, como que nós vamos resolver? Resolve diferente de quando faltar o B, tá certo? Vocês estudaram fator comum. O que seria fator comum? O que nós temos aqui que também temos aqui? X. Então, isso vai ficar fora e a gente vai multiplicar por um parênteses. Quem seria o parênteses? O que sobrou. Lembrando que esse x ao quadrado é x vezes x. Então, se a gente deixou um x fora, indica que só sobrou 1 lá dentro, tá bom? Mesma coisa, ó. Se eu tirei esse x, sobrou quem? O 6. Quem são as duas raízes? A primeira raiz de uma equação, quando faltar C, vai ser sempre 0. Camila, é sempre? É. Lembre que temos duas raízes. Uma vai ser 0 e a outra vai ser quando você isolar x aqui, ó. Só, gente.
É como não existisse esse camarada daqui de fora, ou seja, vocês só vão ter que resolver isso. Isole x. Então, se você isolar x, esse número que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Isolou. Então, qual vai ser a outra raiz? Menos 6. Agora, quando a equação for completa, certo? Ou seja, quando ela tiver A, B e C. Mas vamos vir para cá. Percebam, vocês conhecem isso como fatoração, a volta do produto notável. Só que aqui, nesse conteúdo, chamamos de quadrado perfeito. Lembram disso, pessoal? Eu tenho A mais B ao quadrado, ó. Quadrado do primeiro, mais tudo junto, mais quadrado do segundo. Mesma coisa quando fosse menos, né? Quadrado do primeiro menos tudo junto mais quadrado do segundo, certo? Agora percebam que a volta era, se eu conseguisse tirar a raiz do primeiro e do último, eu consigo voltar para cá. Vamos vir para cá, eu consigo tirar a raiz quadrada desse e desse outro? Consigo sim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado dá quanto? Só o x, certo? Porque aqui o número que está na frente dele é 1, ó. Trazer assim, ó, 1x ao quadrado, certo? Toda vez que tiverem junto é uma multiplicação, indica que eu posso fazer separadinho, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de x ao quadrado, consigo cancelar o índice com a potência, ficando só dessa forma, né? Como o 1 você pode tirar, porque subentende que ele já existe, então nós vamos ficar só com o x. Esse termo do meio só serve para existir o sinal, então ele vai ficar ali negativo. E a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então vai ser isso ao quadrado. Pessoal, para encontrar a raiz é simplesmente isolar x aqui dentro, como não existisse nem potência, ou seja, como fosse dessa forma. Lembre que é igual a zero, tá certo? Ó. Simplesmente isole x, então eu vou ficar com x igual, se esse número está negativo, passa para o outro lado positivo. Encontramos já a raiz dessa equação. É quanto? 2. Camila, você disse que na equação do segundo grau sempre tem duas raízes. Vamos lá. Quando ela for um quadrado perfeito, certo? Quando ela conseguir fazer isso daqui, indica que as duas raízes dela vão ser iguais, ou seja, 2 e 2. Primeira raiz 2 e a segunda raiz também 2. Vamos vir para cá, ó. Consigo tirar a raiz quadrada do primeiro e do último? Consigo sim. Raiz quadrada de 9 é 3 e de x ao quadrado é x. O termo do meio só serve para o sinal. Raiz quadrada de 16 é 4. Tudo isso ao quadrado, que tem que ser igual a zero. Para você descobrir a raiz, é como fosse só o 3x mais 4 igual a zero. Isole x. Para x ficar sozinho, primeiro quem tem que sair? Esse 4 positivo, então ele vai passar para o outro lado negativo. Depois, para o x ficar sozinho, quem tem que sair é esse número que está multiplicando. E se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Encontramos aí a raiz, que no caso são iguais. A primeira raiz é menos 4 terços, assim como a segunda raiz também é menos 4 terços. Agora vamos para o método de completar quadrado. O que seria isso e quando que nós vamos usar? Primeira coisa, ele é um quadrado perfeito, né? Eu consigo tirar a raiz quadrada do primeiro? Consigo sim, né? E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. O termo do meio só serve para o sinal. Mas daí eu te pergunto, pessoal, qual é a raiz quadrada de menos 32? Tem não? Então, é nessa hora que nós vamos completar esse quadrado para que ele fique perfeito e a gente consiga aplicar o trinômio quadrado perfeito. O que nós sabemos? Que seria dessa forma, né? O quadrado do primeiro mais tudo junto, ou seja, o 2 vezes x vezes esse número, mais o quadrado do segundo, certo? Isso daqui é um ponto de interrogação, viu? Que eu não sei quem é. Então, vamos lá. O que nós sabemos aqui, ó? Que x ao quadrado mais, aqui vai dar 14x. Opa, peraí.
Que número vezes 2 vai dar 14? 7. Então, já encontramos, pessoal. Ó, diga que esse ponto de interrogação, ó, aqui, ó, vai ser 7, tá bom? Ó. Então, esse número, ele tem que ser o 7 ao quadrado, que dá 49, para que esse quadrado fique perfeito. O único problema dele é que esse número é um menos 32. Então, para ele ser perfeito, precisa ser dessa forma. Como ele não é, nós vamos transformar. E como que nós vamos transformar? A primeira coisa que nós vamos fazer é passar esse daqui para o outro lado. Então, se ele está negativo, ele passa positivo. E logo depois disso, nós vamos acrescentar a constante C, que nesse caso vimos que 7 ao quadrado deu quanto? 49. Então, nós vamos acrescentar no primeiro membro e no segundo membro. Por quê? Porque quando nós acrescentamos o mesmo valor no primeiro membro e o mesmo valor no segundo membro, indica que eu não estou modificando a equação. Então, aqui, olha, nós vamos ficar dessa forma: x ao quadrado mais 14x mais 49, igual a 32 mais 49. Já vimos que isso daqui é um quadrado perfeito, né? Que nós vamos ficar com x, porque é a raiz quadrada de x ao quadrado, mais 7, né? Porque a raiz quadrada de 49 é 7. E somando isso, olha, 32 mais 49 dá quanto? 81. Então, o primeiro passo, nós vamos passar essa potência para o outro lado. E já vimos que a potência, ela passa em forma de raiz. Então, aqui, olha, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 81. Na equação do segundo grau, toda vez que vocês forem tirar a raiz quadrada, lembre que o resultado ele vai ser positivo e negativo, tá bom? Então, quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. Então, aqui nós vamos encontrar as duas raízes para x. Uma quando esse 9 for positivo e a outra quando o 9 for negativo. Vamos encontrar a primeira raiz. Isolando o x, nós vamos ficar com o 9 positivo e esse 7, que ele está sendo positivo no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro negativo. Então, aqui, olha, nós vamos ficar com 9 menos 7, que dá quanto? 2. Encontramos a primeira raiz. A segunda raiz, pessoal, é quando esse 9 é negativo. Então, nós vamos passar esse 7 positivo para o segundo membro e ele passa negativo. Veja só, menos 9 com menos 7, eu vou ficar devendo 16. Encontramos as duas raízes. Colocar aqui, ó, primeira raiz, 2, e a segunda raiz, 16. Então, isso daqui, pessoal, é completar o quadrado, tá certo?